Olá, mais uma manhã, né? Mais uma manhã, né? Que prazer. É um horário precioso para mim, prazeroso. É o horário onde o Senhor marca encontro comigo e com você. Porque com Ele eu já estou há quase 2 horas, né? Mas quando começo a gravar o vídeo, é um horário que Ele está conosco. E hoje o Senhor é esperança. Hoje o Senhor é esperança. Hoje o Senhor é tudo em nossas vidas. Porque sem Ele, né? Qual a direção que o homem tem sem a presença do Senhor? Ele levanta, ele anda, se deita novamente. E é sempre algo, né? Algo que não chama atenção, algo que não brilha, que não floresce. É uma árvore que não cresce, é uma árvore que não tem raiz profunda, que não tem ramo, né? E para que serve uma videira sem ramo? Para que serve uma videira sem raiz profunda? Vamos fazer uma reflexão. Para que serve uma grande videira que ela tenha, um exemplo, 30 metros de altura? Se ela não tiver raiz profunda, ela é um alvo. Ela é um alvo para tempestade, né? Porque quando a chuva vem, o vento vem, vai bater e vai derrubar aquela linda árvore, aquela videira. Mas ela não tem 30 metros de altura? Sim, tem, mas para que serve os 30 metros de altura que ela tem? Nada, para nada, porque o vento forte vai derrubá-la, vai secar as suas folhas, os seus ramos, e só vai servir mesmo como pasto para os bois, para os animais, não é? Para o monturo. Da mesma forma são os seres viventes, o homem e a mulher, quando ele é chamado para alguma grande obra. E quando ele não exerce a sua profissão, ele está em desalinho, em desencontro, ele está sem raiz, né? Ele está sem os ramos profundos, sem a raiz profunda, porque ele não exerce, né? E ali fica por anos e anos guardado aquele dom, né? Aquele ofício, porque todo homem tem um ofício. Ele foi gerado, ele foi trazido ao mundo por um ofício. Muito se deixa usar pelas forças malignas, né? Que vão para o pecado, vão para as coisas má, raiz maligna, né? Mas muitos não, muitos, a maioria, eles procedem para o chamado dele, porque ele foi criado, ele foi trazido, ele foi formado no ventre da sua mãe, para dar bons frutos. E esses frutos serão bons se ele estiver na luz. Não é assim? Se você plantar uma muda de planta debaixo de uma árvore grande, debaixo de sol ou sombra, ele vai vingar, ele vai crescer, mas ele será sempre raquítico. As folhinhas dele vai ser assim meio amarelada, ele não vai ter aquele verde, né? Ele não vai ter aquelas raízes profundas, porque nele só bate só a sombra, o sol não atinge aquela plantinha, então aquela plantinha ela não prospera. Ela tá sempre raquítica, amarelinha. A mesma coisa é o homem, a mulher de Deus, que não progride, que não se aplica, né, no chamado do Senhor. Essa mulher e esse homem de Deus, ele é assim, é uma pessoa raquítica. Você olha para ela, você vê que ela é bem raquítica, os ossos dela são frágeis, a aparência do físico também são frágeis, você não vê nela vigor. Porque o homem ele pode ter 70 anos, mas ele estiver debaixo da luz do Senhor, você vai ver dele, dentro dele, fora dele, um vigor diferente. Porque o homem de Deus e a verdadeira mulher do homem de Deus, ele tem uma beleza diferente. A beleza dele é uma beleza sobrenatural, porque é a beleza do Pai. É uma beleza que só tem aquele que tem intimidade com Deus, que tem vida, que tem os caminhos entregues ao Messias, não é assim?
Da mesma forma é o homem. Então, nesta manhã, o Senhor é um raio de luz nessa plantinha. Nesta manhã, o Senhor é uma luz muito forte que irradia o homem e faz ele transbordar. Vai fazer essas folhinhas amarelas se transformar numa linda palma de uma flor bem viçosa. Porque quando a gente olha para uma planta que ela é viçosa, nos encanta, né? Eu mesmo quando eu olho uma fruteira que está cheia de fruto, eu não me contenho. Eu tenho sempre um sorriso para aquela flor, para aquela videira. Eu tenho alguns frutos plantados no meu quintal. Sempre quando eu vou passear no jardim, no meu, né? Porque eu tô agora no jardim do mestre. Mas quando eu vou passar no meu jardim, eu não importa o tamanho, se ele tem 10 metros, se ele tem um alqueires, não importa o tamanho não. Ele é um jardim. Se tem algo plantado, é um jardim. Então quando eu vejo um fruto, eu não tenho como não esbanjar um belo sorriso, um largo sorriso. Porque quando eu olho para aquele fruto viçoso, eu sei que naquele fruto está Deus. O vídeo anterior, o vídeo de ontem, se você for lá no meu canal, Elima Riz, assinar meu canal, você vai ver o anterior. Ele tem muitas rajadas de pássaro, eu não sei o que aconteceu com os pássaros lá em cima, que eles passaram no vídeo várias vezes rasgando o canto. Eu não sei se eles estavam falando comigo, né? E eu não sei se Deus estava falando comigo, eu não sei o que aconteceu. Eu sei que eu ouvi acho que umas 5 vezes o vídeo. Porque eu não me cansei de ouvir aquela obra. Que os pássaros são obra divina, né? O homem também é obra divina. Então precisamos olhar para dentro de nós e para fora também, para ver como é que está a nossa aparência, como é que está o aspecto do homem. Se ele está como folha seca, ou como aquela fruta, aquele pé de fruta que tem no meu jardim, bem viçoso, amadurando. Precisamos muito ter essa reflexão para ver como é que está o nosso estado de espírito lá dentro. Porque se a aparência é mal, é sinal que lá dentro de nós também está mal. Mas se a aparência é vistosa, lá dentro do homem está tudo ok. Não tem nada que condene, né? Então, nessa reflexão de hoje, você vai ter uma linda mensagem. Esse vídeo é o segundo vídeo, porque o anterior é o primeiro. E está no mesmo conteúdo no livro de Segundas Reis 2, que fala sobre Elias é elevado ao céu num carro de fogo. E agora essa foi a primeira parte, agora a gente vai para a primeira parte, da segunda parte, com o título vamos lá para a mensagem? Se você gostou da reflexão, assina o meu canal Elima Riz, vai lá no YouTube, deixe seu joinha, dê o seu like e deixe o comentário, é muito importante para quem está fazendo os vídeos, para quem está pregando, ok? Vamos lá para a mensagem de hoje, que está no livro de 2 Reis 2, o título é Eliseu, o sucessor de Elias. E o que vendo Eliseu clamou, meu pai, carros de Israel e seus cavalheiros, e nunca mais o viu. E travando nos seus vestidos, os rasgou em 2 partes. Também levantou a capa de Elias, que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão, e tomou a capa de Elias, que lhe caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Ele perguntou: onde estás, o Senhor, Deus de Elias? Então feriu as águas, porque até aquele momento não era aquilo que ele tinha pedido, a capa de Elias. Ele tinha pedido porção dobrada do Espírito que estava em Elias, né? No vídeo anterior você vai perceber que é sobre essa passagem que está relatando, né? Então o Senhor, o Deus de Elias, então feriu as águas e se dividiram elas em 2 de uma outra banda. Eles dividiram elas para uma banda e para outra banda, e Eliseu passou. E vendo, pois, os filhos dos profetas
que estavam defronte de Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E viram-lhe ao encontro e lhe prostraram diante dele em terra. E disseram: eis com teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixas ir para buscar o teu senhor. Pode ser que o elevasse o espírito do Senhor e o lançaste em algum dos montes ou algum dos vales. Porém ele disse: não os enviei. Mas eles apertaram com ele até se enfastiar, e disse-lhe: envia. E enviaram 50 homens, que buscaram 3 dias, porém não os acharam. E então voltaram para ele, tendo ele ficado em Jericó, e disseram-lhe: eu não vos disse que não fosseis? E os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que boa é a habitação desta cidade, como o meu senhor vê. Porém as águas são más, e a terra é estéril. E ele disse: trazei-me uma salva nova, ponde nela sal. E lhe trouxeram águas, e deitou sobre ele sal nele, e disse: assim o Senhor sararei estas águas, não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Ficaram, pois, aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra de Eliseu tinha dito. Então subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, uns rapazes pequenos saíram da cidade e zombavam dele, diziam-lhe: sobe calvo. E virando-se ele para trás os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles pequenos. E foi-se dali para o Monte Carmelo, e dali voltou para Samaria. Então, o que me chama nessa passagem, o de ontem, foi sobre a capa e o homem que está escondido debaixo da capa. Não da capa de Elias, mas a capa de Satanás, né? O que está escondido debaixo da capa de Satanás, porque tem muitos crentes que estão dessa forma. Vá lá para o vídeo interior que você vai entender muito essa passagem. E aí então, e viram, né? E então subiu dali a Betel, subindo ele pelo caminho, uns rapazes pequenos saíram da cidade e zombavam dele, e diziam-lhe: sobe calvo. Virando-se ele para trás, o viu e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles pequenos. Veja bem, mas ele não pediu o espírito dobrado de Elias? Sim. Ele pediu o espírito dobrado, a porção dobrada que tinha com Elias. E ele teve, né? Ele teve aquela porção dobrada, mas ele tinha acabado de ter aquela porção dobrada, porque antes ele era servo de Elias. Elias era o senhor de Eliseu. Eliseu ainda era jovem, e ele seguia Elias, porque assim Deus tinha determinado que ele fosse o sucessor de Elias. Por isso ele era preparado desde jovem a andar com Elias, para que quando Elias fosse arrebatado, fosse arrancado, fosse levado na carruagem de fogo, Elias subiu e Eliseu ficou no lugar de Elias, mas ficou com a mesma porção dobrada, porque Elias, ele falava, na época de Jezebel e Acabe, ele falava: Senhor, se eu tenho vida contigo, queime esses 50 homens. E na mesma hora aqueles profetas de Baal eram queimados. E ele repetiu isso, eu acho que por umas 3 ou 4 vezes. E todos aqueles homens, só os últimos que se renderam, e ele não declarou a morte sobre ele. E aqui não ficou, aqui no relato do 24, aqui relata, 23 e 24 relata que quando ele passou, aqueles rapazes saíram do bosque e ficaram, né, zombando dele: sobe calvo, e ele não gostou. Aí ele amaldiçoou aqueles jovens, né? Ele amaldiçoou aqueles jovens, e a ursa saiu do bosque e despedaçaram 42 de uma só vez. Mas
muitas das vezes vindo, isso aqui a gente está no jardim do médico, que é a Bíblia, mas vindo, né, para os tempos de hoje, essa passagem aqui ela é muito perigosa, muito, porque nem sempre, homem, mulher de Deus, nem sempre o homem e a mulher de Deus, nem sempre ele está com o Espírito de Deus, o Espírito excelente. Ele pode matar com a palavra aquela pessoa, aqueles homens, ele pode matar com aquela decisão, levantando sua mão, ele pode proferir a palavra morte. Mas a gente precisa entender e compreender se naquele momento é realmente o que o Senhor quer para aquele homem, se aquele homem é para você levantar as mãos e o matar. Porque o Senhor, ele dá esse poder aos seus filhos. Quem tem poder de filho, o Senhor dá essa autoridade, né? Porque muitos matam com revólver, com arma branca, né? Que são as facas. Então, mas ele tirou a vida com aquelas armas. Mas aqui, nessa passagem, ele só abriu a boca, simplesmente ele não fez nada. E de uma só vez ele matou e foram 42 pequenos. Eram jovens ainda, tinha sua vida inteira pela frente, mas num dia muito triste, numa manhã muito triste, onde Elias foi arrebatado numa carruagem de fogo, num momento muito especial de Eliseu, que Eliseu tinha recebido a porção dobrada, porque Elias já era um profeta que causava muito problema, né? Como foi relatado no vídeo anterior. Elias, ele causava muito problema na terra com os da casa de Acabe, Jezebel e Acabe, e os profetas de Baal. Mas aqui, meu irmão, minha irmã, ele teve porção dobrada, é muito mais do que Elias tinha. É muito forte. Ele passou a ter porção dobrada do que Elias tinha. Eu olhei o livro da passagem de Elias, eu fico maravilhada que Elias fazia e como ele vivia, né? E aí você indo um pouquinho mais para frente, você ter porção dobrada do que Elias tinha é muito mais precioso. Só que naquele dia aqueles jovens passaram pelo caminho de Eliseu com uma triste ideia de chamar o homem de Deus de calvo. E olha que calvo não é uma palavra tão triste, não é? A palavra calvo é uma palavra simples, né? A pessoa é careca, né? Não tem muito cabelo, então diz, sobe calvo, né? Mas aí Eliseu, ele simplesmente virou-se e amaldiçoou em nome do Senhor. E eles foram mortos. Então, mas tem muito, vindo para o tempo de hoje, tem muitos filhos de Deus que ainda mata os filhos de Deus. Mas muitas das vezes, eles não estão tendo ordenança lá do céu para levantar a sua mão e matar. Muitas vezes, a maioria das vezes, o Senhor está dizendo, levanta a tua mão para curar o enfermo, para libertar os possessos, porque aquelas crianças, aqueles jovenzinhos, aquelas 42 jovens, aqueles jovens, eles estavam possuídos por um mal. Ele poderia ter levantado as mãos e libertado aquele jovem, mas não. Ele se decidiu por matar. Então, presta bem atenção no que você está ouvindo, no que você está sendo despertado nesta manhã, porque muitas das vezes você já foi Eliseu na vida de alguém. Mas será que Deus estava nesse negócio? Quando você diz que a mão de Deus pese sobre aquela vida, porque eu escuto muito isso por aí afora, um homem numa posiçãozinha meia elevada, que está ali no púlpito com um pouquinho mais de dinheirinho no bolso, e ele se julga Deus, e ele diz que a mão de Deus pese sobre a sua vida. E muitas das vezes, aquela mão, ela pesou sobre aquela vida, porque ultimamente teve um caso que um profeta falou na televisão que a mão do Senhor pese sobre a tua vida. Eu não sei se você, não vou citar nomes aqui, se vocês sabem, mas lá em São Paulo caiu um avião de porte pequeno
que anteriormente, por esse jornalista ter falado de um profeta de Deus, ele falou na televisão para todos ouvirem que a mão de Deus pese sobre a sua vida. E não passou muito tempo, o avião que aquele homem estava, ele caiu lá em São Paulo e ele morreu, né? E depois ainda passou nas redes sociais a passagem que ele tinha falado, que a mão de Deus que pesasse sobre aquele homem, foi realmente pesada. Mas será que era isso que Deus tinha determinado para aquele homem que estava dentro daquela aeronave? Será que era isso que Deus queria para aquela vida, que ele morresse sem salvação? Preste atenção, porque na época da Bíblia era uma outra época. O mundo de hoje é diferente. Então, será que Deus se alegrou de ver a morte daquele homem? Porque ele foi sem salvação. Ele não se consertou. Ele não teve tempo de olhar para o céu e dizer: Senhor, eu te aceito como meu Salvador. Eu creio que ele não teve tempo porque foi muito rápido. A aeronave simplesmente mergulhou no asfalto e explodiu. Muitos sofrem desastre aéreo e se salvam. Ficam vivos, não é assim? Mas aquele homem, ele não teve essa oportunidade. Simplesmente a aeronave explodiu e com ele explodiu a vida daquele homem. E os noticiários, deve ter uns 2 anos mais ou menos que aconteceu, e os noticiários espalhou. A fulano de tal, ele explodiu junto com aquela aeronave. Mas foi por causa da mão daquele profeta que estava no altar. Porque aquele jornalista, ele falou mal do profeta. Mas aqui na passagem de Eliseu e Elias, era um homem santo. Eram homens que não tinham pecado, tinham santidade. Elias, ele que relata na Bíblia, nem família ele teve, ele vivia nos montes, ele vivia nas cavernas, nos montes, nos desertos. Mas e os profetas de hoje? Eles vivem na caverna, eles vivem no monte, eles vivem no deserto comendo areia. Responde aí, meu irmão. Responde aí, dá um retorno aí para mim no vídeo, no meu canal Eli Marie. Dá um retorno. Será que esse profeta que disse a mão de Deus pese sobre a tua vida, será que este homem estava com o Espírito de Deus? Será que ele tem santidade? Quem somos nós para julgar? Mas eu só pergunto, será que ele tinha santidade? Muita intimidade com Deus para dizer a mão de Deus pese sobre a vida? Porque a palavra tem poder. Mas tá vendo? Deus pesou sobre a vida daquele jornalista. Não, muitas vezes não é assim. Foi a palavra daquele homem que estava no altar que proferiu essa palavra de morte para ele. E muitas das vezes tem homens que fazem isso. Ovelhas que saem por aí afora matando os filhos de Deus. Porque eu tenho vida com Deus, você tem vida com Deus. Mas o ímpio, o idólatra, e também são filhos de Deus. Deus está mandando ide e pregai o evangelho a toda criatura. Eu nunca li na Bíblia que ele diz para o tempo de hoje: ide, levantai a mão e mate metade das criaturas. Ei, meu irmão, é muito forte. Pare com essa prática de levantar a mão. Eis que Deus está revelando que você vai morrer se você não se consertar hoje. Comigo foi um processo, meu irmão. Foram mais de 30 anos. Ele esperando pela minha decisão, me chamando, e eu não vou porque eu amo a cerveja, amo o Senhor, mas também amo a cerveja. Ele não disse: vai, Ângela, vai lá na terra e mata a serva que está pregando, aquela jumentinha que hoje prega. Não foi assim. A paciência dele hoje, você viu como valeu a pena a paciência de Deus na minha vida? E ontem eu tive um relato dos vídeos que eu faço. São tão significantes, tão simplesinho, né? Mas é com amor. Qual foi o relato que a pessoa veio dar para mim ontem?
que um só, essa pessoa viu um vídeo só, eu não sei qual deles foi, já tem quase 100 pronto. Eu não sei qual dele ele ouviu, mas essa pessoa disse para a intermediante, né? Disse assim: me faltou força nas pernas, minhas pernas tremeu, me arrepiei inteiro e eu tive que sentar na garupa da moto porque também os meus joelhos não ficaram de pé. É isso que o Senhor quer. Essa passagem. Ide e levai a todo canto do mundo e levai o evangelho a toda criatura. Não é a palavra de morte que o Senhor está mandando você determinar nem levantar as tuas mãos. Preste atenção, é muito perigoso. Deus está me revelando, Deus mandou. Muitas das vezes Deus não mandou nada, Deus não revelou nada, porque Deus Olha, se gostou do vídeo, vai lá no meu canal, assine Lima Ri. Lá você vai encontrar todos os dias uma linda mensagem. Essa é a segunda parte. E é tão importante que aqui, né, que relata o livro de Elias, a passagem de Elias e Eliseu, que eu não vou entrar no livro mais um pouquinho porque é muito extenso. Ele diz, relata na Bíblia, está lá na Bíblia, que quando um homem, um certo tempo, um homem ele foi, né, morto, e ele jogou, tinha uma vala aberta, e ele jogou, cavou a vala lá e jogou o corpo do homem dentro da sepultura de Eliseu. Não foi Elias, Elias foi arrebatado com vida, Eliseu não, Eliseu morreu. Então ele foi colocado dentro da sepultura de Elias junto com os ossos de Eliseu. E relata nas escrituras sagradas que aquele homem, quando ele encostou nos ossos de Eliseu, ele ressuscitou. E por hoje é só.